Quando eu comecei a desenhar, os meus desenhos ficavam assim. Hoje em dia, eles ficam assim. Bem-vindos à Academia de Desenho Digital, uma série de vídeos durante o mês de março que vai te ensinar a fazer desenhos digitalmente. Essa é a nossa terceira aula, então se você está caindo aqui de paraquedas e não assistiu a primeira nem a segunda aula, por favor, pausa esse vídeo, volta nas aulas anteriores para você saber tudo que a gente já aprendeu até agora. A aula de hoje vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas ferramentas de desenho digital, então vai ser realmente a primeira vez que a gente vai estar aí olhando mais de perto os aplicativos de desenho. E na segunda metade da aula, meu cachorro tá aqui tentando... What's up? Lay down. E na segunda metade da aula, a gente vai estar realmente aprendendo como colorir tudo e qualquer coisa. E durante o vídeo, assim como eu fiz nas aulas passadas, eu vou estar colocando alguns cards aqui em cima, ou aqui em cima, não sei, pra vocês verem alguns recursos diferentes que eu já tenho vídeos aqui no canal, tá? Porque eu não vou estar repetindo exatamente tudo que eu já falei aqui no canal, só vou estar realmente trazendo algumas informações mais organizadas pra vocês conseguirem aprender a desenhar de uma vez por todas. Assim como nas aulas passadas, a gente vai estar começando com alguns exercícios. E como hoje vai ser realmente voltado aí a cores, a como colorir, a como realmente aproveitar ao máximo os nossos aplicativos de desenho digital, a gente não vai fazer realmente um aquecimento, tá? Porque a gente vai estar usando alguns desenhos que a gente já fez, principalmente os desenhos que você fez como o dever de casa da aula passada. Mas se você não teve tempo de estar trabalhando aí com o dever de casa, não se preocupe, não se desespere, que eu vou compartilhar com vocês um desenho com um line art prontinho pra você poder pintar, colorir e usar. Então vamos lá pro nosso exercício número 1. Esse exercício vai ser interessante e, assim, talvez você não goste, mas é um mal necessário. Eu quero que você tire um tempo do seu dia, pausa esse vídeo, se você puder, pra você testar todos os pincéis do seu aplicativo de desenho. Eu sei que eu estou usando o Procreate, mas você pode estar usando aí o Infinite Painter, o Autodesk Sketchbook, Ibis Paint, tem, tipo, muitos e muitos aplicativos de desenho diferentes. E você precisa de realmente se dar um tempo para entender quais são os pincéis que você tem disponível, tá? E eu quero que você não apenas teste todos os pincéis, mas que você procure pincéis específicos. Quero que você procure aí um pincel bacana para fazer esboços ou rabiscos, um pincel para você fazer contornos, um pincel para você estar colorindo, e algum pincel que seja tipo um aerógrafo, sabe? Que faz assim um gradiente bacana, procura um pincel assim. E se o seu aplicativo de escolha puder te dar a possibilidade aí de criar uma pasta separada para os seus aplicativos preferidos, faça isso, porque isso vai, assim, acelerar muito a sua vida, para você não precisar de ficar procurando em diferentes pastas aquele pincel específico. E enquanto você está testando os seus pincéis, você pode estar criando linhas, você pode estar criando formas preenchidas, você pode estar tentando fazer círculos para ver realmente se a textura dá certo ou não. E você também pode estar olhando alguns pincéis e pensando, tá, o que esse pincel pode fazer? O que seria legal com esse pincel? Então, no Procreate, por exemplo, eles têm algumas pastinhas que já são bem específicas para você desenhar água, para você desenhar fogo, para você desenhar pelo e cabelo. Então, eu quero que você realmente procure esses pincéis e teste esses pincéis para que você não fique perdido na hora de desenhar. Porque, gente, sério, assim, saber desenhar é metade do caminho. E foi isso que a gente estava realmente aprendendo nas últimas duas aulas. Agora, a gente tem que ir desse esboço inicial e tentar finalizar esse esboço adicionando cores, adicionando detalhes com os pincéis bacanas pra deixar esse desenho, né, completo, pra finalizar esse desenho. E se você estiver curioso aí sobre quais são os meus pincéis preferidos, eu já compartilhei isso com vocês em outros vídeos, mas eu vou deixar aqui um recap de novo, caso você não saiba, tá? O meu pincel preferido, na verdade, são E4 com Procreate, todos eles de fábrica, oh yes. E assim, gente, eu já gastei tanto dinheiro comprando pacote de pincel, só que realmente eu só uso esses pincéis de fábrica. Pra fazer esboço e rabiscos, eu uso muito o Peppermint, que tá aí na parte de desenho. Pra fazer contornos, eu uso pincel de estúdio ou Studio Pen com Streamline aí, né? Eu vou ajustando o Streamline. Pra fazer
sombras pra fazer esfumados, eu uso pincel de aerógrafo suave. E pra fazer blush, eu uso o pincel de ruído. E, gente, é isso. Tipo, 95% dos meus desenhos são feitos com isso. E no fim, com alguns ajustes de ruído, de meio tom e coisa assim. Mas na parte de pincel, é basicamente isso, tá? Então, agora que você já se familiarizou um pouquinho mais com os seus pincéis que estão disponíveis a você, eu quero que você tire um tempinho para você organizar paletas de cores. Então, eu quero que você pense aí cores para pele, para cabelo, para olhos e para maquiagem. Obviamente, isso daí é voltado para quem tá desenhando pessoas. Se você for uma pessoa que tá... um artista que tá realmente tentando desenhar mais animais ou cenários ou coisa assim, talvez você possa pular esse exercício, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou no Google e aí eu pesquiso paletas de cabelo, ou paletas de maquiagem, ou paletas de cores de pele, que são usadas em marketing para maquiagem ou para produtos de cabelo. Eu não vou pegar aí fotos de pessoas e tentar pegar a cor da pele deles, porque a luz vai estar, né, interferindo com isso. Então, eu acho que pegar swatches de cores de produtos é mais interessante. E aí, se o seu aplicativo de desenho tiver essa possibilidade de você salvar paletas de cores, isso vai te ajudar muito. Agora que a gente já explorou um pouquinho mais os nossos aplicativos e criou aí essas paletas de cores que vão facilitar muito na hora de você desenhar, eu quero mostrar aí como que eu pinto, como é que eu coloro os meus desenhos. E eu vou estar realmente falando aí sobre diferentes tipos de ferramentas em aplicativo de desenho, como a ferramenta de seleção, máscara de recorte, bloqueio alfa e coisa assim. Então, eu vou estar pintando, colorindo esse desenho e esse mesmo desenho vai estar disponível para vocês como um line art de arquivo da aula. Basicamente, quando você trazer esse arquivo para o seu Procreate, vai ser um JPEG. Então, quando você vê, tá em uma camada apenas. E se você for tentar colorir, obviamente você vai estar colorindo por cima do contorno. Então, como é que você consegue colorir por baixo do contorno, mas ainda assim ver o que tá por baixo? Basicamente, você só vai aqui nesse N e você também pode encontrar os mesmos modos de camada em outros aplicativos. E você vai colocar a camada do desenho no modo de multiplicação. O que isso faz? Faz com que o branco fique transparente. Então, você só vai ver realmente o contorno em preto. E aí, você vai conseguir começar a pintar tranquilamente em camadas por baixo. Então, eu vou começar a pintar e eu vou pegar aqui uma cor qualquer para a pele dela. E, na verdade, eu vou pintar todo o contorno. Eu gosto de fazer isso, de ter uma camada base com toda a cor, porque aí fica mais fácil na hora de fazer luz e sombra, já que eu tenho todo o conteúdo do meu personagem em uma camada só. Nesse caso, você pode estar realmente pintando, tipo, por dentro do contorno, fazendo formas fechadas e arrastando a cor. Ou, se você quiser, você também pode estar usando aí a ferramenta de seleção com mão livre, porque aí você consegue fazer a mesma coisa. Você consegue ir aqui, selecionar, tipo, áreas imensas com uma precisão maior do que com o pincel. E aí você pode arrastar as cores também com essa ferramenta. Eu prefiro usar o pincel, porque eu realmente vejo a cor e não apenas essas linhas pequenininhas. Quando você arrasta uma cor, se você estiver usando o Procreate, você tem essa barrinha aqui que tá falando o limiar do Color Drop. Se essa limiar estiver bem baixo, tipo em 0%, pouquinho, você vai começar a ver algumas falhas no preenchimento. Então, eu normalmente deixo ele bem grande. Se você colocar 100%, vai, tipo, meio que esparramar a cor pra todo lugar. Mas eu deixo aí nos 66% por aí, porque aí você não vai ver muita falha no preenchimento do seu desenho. Mas isso vai depender também do pincel que você usa, porque como eu tô usando o pincel de caneta de estúdio, que é um pincel bem fechado, né, ele preenche de forma perfeita. Agora, se eu estivesse usando
Por exemplo, o pincel... Cadê sangria? O pincel de sangria de tinta, como esse é um pincel que tem muitas falhas, muitas texturas, ele deixa esses espaços em branco, tá? Então, depende bastante do pincel. E, na verdade, é por isso... Essa é uma das razões que eu comecei a usar tanto o pincel de caneta de estúdio, porque tava me dando agonia ter que ficar repintando a minha arte. Agora, pra eu pintar por dentro, os elementos individuais por dentro tem várias formas diferentes. A primeira forma é realmente dentro dessa mesma camada. Então, se eu quiser, eu posso clicar na camada, colocar um bloqueio alfa, e aí o bloqueio alfa vai meio que bloquear os conteúdos dessa camada. Então, eu vou conseguir estar colorindo por dentro dessa camada. Então, posso estar realmente colorindo tudo por dentro. Mas eu não gosto de fazer isso. Eu gosto que cada cor que eu uso fique numa camada diferente. Então, o que eu posso fazer é adicionar uma camada por cima, clicar na camada, selecionar máscara de recorte. E aí, nessa máscara de recorte, na verdade, deixa eu tirar isso e mostrar pra vocês. Basicamente, eu consigo pintar em todos os lugares, né? Qualquer lugar. Mas aí, se eu ligo máscara de recorte, é como se fosse um imã. E aí, os conteúdos da camada de cima vão ficar restritos aos conteúdos da camada de baixo. A outra forma que você também pode fazer isso, você vai clicar nessa camada de baixo, você vai clicar em selecionar. Então, você vê aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem, que a gente tá selecionado, né? Então, você vê essas barrinhas aqui. E eu posso, na verdade, até mostrar aqui a visibilidade um pouquinho maior. E aí, agora, eu posso colocar camadas, qualquer camada, gente, não importa a ordem. E eu só vou conseguir pintar dentro da área que está selecionada. Então, essa normalmente é a forma que eu uso para colorir os meus desenhos, para eu não precisar de ficar usando máscara de recorte o tempo todo, tá? E uma outra coisa que eu também quero mostrar pra vocês é, por exemplo, se eu deixei aqui a camada da blusa por cima da camada do cabelo, mas eu não quero que a blusa esconda o cabelo. Então, como é que eu posso apagar isso de uma forma rápida? Eu posso simplesmente clicar no cabelo, clicar em selecionar o cabelo, e aí eu posso clicar na camada da blusa e clicar em limpar. Então, essa ferramenta de selecionar e limpar, a junção dessas ferramentas deixa o seu trabalho muito, muito mais fácil. E normalmente recomendo que você colora cada cor diferente em uma camada diferente, principalmente quando você está começando. Mas eu já tô tão acostumada a pintar diferentes coisas que, por exemplo, eu tô deixando esses 3 elementos juntos em uma camada, mas eles não estão se tocando. Porque aí, se eu colocar um bloqueio alfa e eu quiser recolorir alguma coisa, eu posso simplesmente arrastar a cor e eu não vou estar colorindo tudo. E aí, pra colorir o blush, normalmente eu deixo o blush, a maquiagem, como uma camada de recorte. Então, eu vou pegar aqui um blush, eu vou selecionar a cor da pele dela, vou trazer essa cor aqui para um rosinha e procurar um tom que fique mais legal, sabe? Um tom mais avermelhado, mais escuro e mais saturado. E eu vou aqui com meu pincel de ruído para fazer esse blush. Você vai ver que o blush tá pintando o branco do olho, né? Então, como é que eu posso limpar isso? Eu vou aqui na minha camada da pele, que também tá a camada do olho, eu vou clicar na ferramenta de seleção automática e aí eu vou selecionar o branco do meu olho. Se você estiver selecionando tudo, é basicamente porque também você tá com limiar de seleção muito alto. Então, você pode diminuir o limiar da seleção, só arrastando. E aí, com o olho selecionado, de novo, eu posso limpar o blush do olho sem estar me preocupando em usar a borracha de uma forma perfeita. E aí, aqui eu tô achando que o blush tá um pouquinho alaranjado demais, então eu vou selecionar esse blush. Eu vou aqui, matiz, saturação e brilho. Eu vou procurar um tom mais rosado. E aí eu também posso clicar e diminuir a opacidade um pouquinho. E como é que eu tô fazendo isso? Esse negócio da opacidade, de eu clicar aqui com o dedo e ter um menu, tá? Isso daqui é do Procreate, que é uma ferramenta assim, gente, é essencial se você ainda não usa o Quick Menu. Basicamente, você vai aqui, ó, em Ações. Você vai em Ajustes e você vai em Controle de Gestos. E aí, dentro do Controle de Gestos, você vai clicar aqui, ó, Quick Menu. Você vai selecionar o atalho que você quiser. Eu coloco aqui, clicar com um dedo, seleciona
Porque aí, na hora que eu clico com o dedo, eu tenho essas opções. Você pode simplesmente clicar na opção e selecionar outras opções. Gente, tem todas as outras opções. Tem, tipo, adicionar texto, apagar a camada, borrar, colocar o conta-gotas, copiar a tela. Então, é maravilhoso. O que eu tenho é cor anterior. Então, eu vou e volto nas cores que eu uso. Selecionar o conteúdo da camada na pele dela. Basta eu arrastar, gente. Tipo, literalmente, eu simplesmente... Porque na hora de clicar, o Quick Menu já aparece. Então, eu simplesmente arrasto, pronto, selecionei. Eu posso preencher a camada, né? Então, vai preencher a camada com a cor que eu quiser. E eu também posso colocar aqui bloqueio alfa. Então, basta eu, tipo, arrastar o meu dedo pra baixo, já tem o bloqueio alfa. Tem virar horizontalmente o canvas, que é super útil na hora de estar desenhando. E tem opacidade da camada. Opacidade da camada, antes ficava aqui na parte do ajuste, né? Mas se você tá usando o Procreate há um tempinho, você sabe que com o Procreate 5x, eles esconderam a opacidade da camada, não sei porquê. Tipo, eu coloquei aqui porque eu acho que é o atalho mais fácil, mas se você estiver procurando, por exemplo, o atalho de opacidade, você pode bater com 2 dedos no nome da camada e aí vai aparecer aqui a opacidade. Ou se você quiser mudar a opacidade de tudo, você pode estar mudando aqui. Só que o negócio é, se eu, sei lá, quiser diminuir a opacidade dessa partezinha aqui da blusa dela. Se eu for aqui, nesse menu da opacidade, vai ser na opacidade da camada inteira. Agora, se eu bater com 2 dedos na camada, vai ser a opacidade apenas na blusa dela, tá? Então, isso daí é só um truquezinho do Procreate que eu acho interessante compartilhar com vocês. Mas a parte do Quick Menu, gente, é essencial. Então, se você não tem o Quick Menu organizado, pausa esse vídeo e vai organizar. Então, com esses truques de ferramenta de seleção, máscara de recorte, bloqueio alfa, coisa assim, eu consigo colorir de uma forma muito mais rápida e mais eficiente do que simplesmente pegar o meu pincel e colorir tudo com o pincel. E agora vamos para o nosso terceiro exercício, que vai estar realmente usando essas dicas aí e essas ferramentas que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, eu quero que você pegue o seu desenho que você fez, o seu dever de casa, caso você não tenha pintado ele. Ou, sei lá, gente, pega qualquer desenho. Você tem a liberdade aí de escolher o seu desenho, tá? E a gente vai estar pintando esse desenho, colorindo esse desenho, tá? E nesse primeiro passo, você não precisa estar se preocupando tanto com as cores que você vai estar usando, porque a gente vai estar, na verdade, explorando diferentes métodos de escolher cores no próximo passo. Então, tira um tempinho aqui só pra você colorir o seu desenho. E, por favor, muito importante, tá? Coloca cada cor em uma camada diferente, porque aí na hora de a gente estar recolorindo esse desenho, vai ser muito mais fácil. Depois que você pintar o seu desenho, eu quero que você tire um tempinho para criar 4 alternativas de cores. Eu acho que é muito importante a gente estar criando esse hábito de não apenas colorir e pronto, coloquei as cores que veio na minha cabeça, acabou. Não, você tem que realmente explorar, experimentar, ver o que fica mais legal, o que fica mais chato, sabe? Porque cor é literalmente uma outra habilidade, a gente conseguir entender o que fica bom com o que, coisa assim, tá? E, assim, eu não quero entrar na teoria de cores, de, tipo, harmonias e cores triádicas, complementares e não sei o quê. Porque, na boa, eu acho que a teoria é interessante, sim. Mas eu não consigo usar essas teorias na prática, na real, tá? Então, ao invés disso, eu uso outras formas de colorir os meus desenhos. E essas formas são usando paletas de cores prontas, analisando a melhor combinação de valores, usando gradientes ou usando os ajustes de cores, matiz e saturação e curvas. E agora a gente vai estar testando diferentes paletas de cores com um desenho já colorido. Então, na verdade, eu vou estar usando diferentes métodos para cada um desses desenhos. Para o primeiro, que é esse daqui, eu vou estar fazendo de uma forma muito tranquila, que é usando as ferramentas de ajustes, né? Então, matiz, saturação, brilho, curvas, equilíbrio de cores e coisa assim. Então, primeiramente, eu posso aqui estar olhando, por exemplo, a cor da pele dela. Eu posso estar procurando uma pele que é um pouquinho menos saturada, um pouco mais escura, talvez. E aí eu quero também estar escurecendo o cabelo.
Então, dessa forma, eu posso estar realmente só modificando cada cor de uma forma mais fácil, mais rápida, né? E olhando as cores. Se eu quiser também, eu posso estar pegando diferentes cores da minha paleta de cor e preenchendo o meu desenho para ver o que eu gosto. Mas aí a outra forma que você também pode fazer é, caso você tenha aí, deixa eu achatar tudo isso daqui. Caso você tenha todo o seu desenho em uma camada, que nem eu tenho agora, eu posso ir aqui na parte de curvas. E eu realmente gosto muito dessa parte de curvas porque ele basicamente vai ajustar todas as minhas cores. Então eu posso trazer todas as minhas cores para um tom um pouco mais de vermelho, para um tom um pouquinho mais de azul. E aí, ainda que eu tenha escolhido cores que não combinam tanto inicialmente, quando eu mexo as curvas, já que tá mexendo com todas as cores juntas, é uma forma muito fácil de você encontrar uma harmonia com a paleta de cores que você tinha selecionado inicialmente. Então, essa daí é o primeiro método de você estar explorando diferentes cores, usando realmente essas 3 ferramentas de ajustes aqui iniciais, tá? E sabe que cada uma delas só pode ser usada realmente no nível de camada. Você não pode estar usando elas com várias camadas diferentes ao mesmo tempo, pelo menos no Procreate. Eu sei que no Affinity Painter você consegue colocar esses filtros por cima de um grupo de camadas, então você não precisa digitar achatando as camadas para conseguir fazer isso. Agora vamos para o nosso próximo grupo, que é esse daqui. E com esse grupo, eu quero estar explorando aí a parte do mapa de gradientes. O mapa do gradiente é uma nova ferramenta aí do Procreate 5x, que é muito interessante, porque ele vai ver qual é os tons do seu desenho e ele vai dar aí diferentes cores de acordo com o gradiente e de acordo com os tons iniciais que você tinha. E assim, pode parecer que é meio nada a ver, meio absurdo, mas eu, na verdade, gosto muito dos mapas de gradiente, principalmente do mapa Blaze, que eu acho que fica muito bonito, fica muito quente, muito fofo. E eu já usei os mapas de gradiente em algumas ilustrações pra fazer uma coisa um pouquinho diferente, sabe? Só que assim, tem poucos mapas de gradientes aqui nativos do Procreate. E eu sei que outros aplicativos também têm essa opção de mapa de gradiente. Então, se você quiser novas ideias aí de mapa de gradiente, eu sugiro você dar uma pesquisadinha no Google, porque aí você consegue criar o seu próprio mapa de gradiente. O que o mapa de gradiente vai fazer? Praticamente, ele vai fazer isso, né? Primeiro, ele vai ver quais são os tons do seu desenho, os tons mais claros, os médios e escuros. E aí, usando isso como uma base, ele vai estar colocando cor por cima. Então, o que significa? Basicamente, bem aqui, vai ser o tom mais claro do seu desenho. Basicamente, os brancos. Os brancos vão ficar amarelos. Então, você vê aqui no olho dela. E aí, vai para os tons mais escuros. Então, se você tiver um preto, o preto vai ficar, tipo, esse roxinho. Então, se você quiser criar um desenho com cores assim, tipo uma paleta de cor mais restrita, sei lá, tipo, usando cores complementares, por exemplo, ou algo assim, essa é uma forma muito fácil de você conseguir fazer isso, porque gente, tipo, você não precisa de fazer muita coisa, sério. O aplicativo faz tudo pra você. Então, por exemplo, esse daqui, acabei de criar esse gradiente de cores, e eu gostei, assim, fica totalmente diferente. Mas é uma forma muito fácil de você estar experimentando com uma paleta de cores não natural. Ou seja, que não necessariamente você encontraria essa cor de pele e essa cor de olho no mundo real. Agora, vamos para uma terceira alternativa para você escolher cores. E essa alternativa é baseada aí na internet. Então, vamos aqui nesse site color.adobe.com. Esse site é maravilhoso. Clica aqui em Explore e a gente pode olhar aqui Color Themes Random, que vai ser, tipo, vai te dar paletas de cores aleatórias. Você também pode estar olhando todas as mais populares ou as mais usadas. E aí pode ser, tipo, essa semana, esse mês ou histórico. Basicamente, esse site te permite aí estar olhando várias e várias paletas de cores muito legais e, tipo, que você pode gostar e você pode estar aí adotando no seu desenho. Para essa paleta, você pode estar baixando ela com um JPEG, mas aí você precisa de entrar no site e tudo mais. Dá uma preguiça. Eu vou simplesmente copiar aqui. Eu vou copiar essa paleta. Eu vou aqui no Procreate e vou colar essa paleta. Vou estar usando aqui, então, essa paleta para informar as cores que eu vou estar usando nesse meu desenho. Então, posso procurar aqui e ver quais seriam aí umas cores bacanas
pra eu explorar com o desenho. E aí a maquiagem, você também não precisa ficar só preso nessas cores, né? Eu posso estar procurando aqui uma cor na família desse roxo. E aí esse daqui seria uma dessas vezes que eu achataria tudo e mexeria um pouquinho com as curvas, só pra meio que fechar, trazer um pouquinho mais de harmonia pro desenho em si. E aí, esse daqui é o original, né? Que realmente não foi uma combinação de cor tão interessante. Só que aí, uma coisa também que é legal de você pensar é nos diferentes valores do seu desenho. Então, vou preencher aqui uma camada de preto, vou trazer aqui o modo de matiz. E basicamente o que esse modo de matiz faz é deixar tudo em preto e branco. Eu gosto de fazer isso porque aí eu consigo ver quais são as combinações de cores que dão um contraste mais interessante. Então, eu gosto desse daqui, desse contraste que o cabelo é mais escuro, só que eu acho que a blusa dela teria que ser um pouquinho mais clara pra ter um contraste melhor. E eu gosto desse daqui, eu acho que também tem um contraste bom. Esse daqui tá tudo muito claro e esse daqui tá todo muito médio, então não tem um contraste de tons muito forte nesses dois. Então eu posso pegar esse daqui, principalmente esse daqui, cadê este? E vou usar aqui a ferramenta automática. Vou estar clareando. E aí o contraste desse daqui fica realmente muito mais interessante. Quando seu olho bate nessa tela, você olha pra esse daqui. Então esse truque aí de olhar os valores dos seus desenhos, das suas cores, é outra fonte de informação que eu uso diariamente pra ver se a combinação de cor que eu tô usando é interessante ou não. E, gente, como eu falei, o título desse vídeo, né, era tipo, como colorir tudo e qualquer coisa, ou como pintar tudo e qualquer coisa. Mas isso não é necessariamente muito correto, porque eu gosto de desenhar de uma forma muito estilizada, vocês sabem disso, eu já falei sobre isso. Mas o que isso significa é que muitas vezes, se você ver o meu desenho, os meus desenhos, você não vai conseguir distinguir de uma forma exata os diferentes materiais que eu posso estar pensando na hora de fazer um desenho. Então, nessa parte, entra aí a parte de texturas. Como que você pode mostrar que essa colher é de plástico e não de metal? Ou que esse copo é de plástico e não de vidro? Então, tem muita coisa diferente que você só vai conseguir mostrar e demonstrar estudando aí a arte de criar e demonstrar texturas. Esse assunto é além das minhas habilidades técnicas, se eu vou ser bem sincera com vocês, mas eu sei de vários recursos diferentes que podem ser úteis para você, caso você esteja querendo fazer alguns desenhos um pouquinho mais detalhados nesse quesito, tá? Então, olha na descrição do vídeo aqui embaixo que eu vou deixar o link de alguns recursos bem interessantes de textura, tá? Mas aqui no canal eu tenho sim um vídeo interessante que pode te ajudar a tá pintando texturas de uma forma melhor. Então eu tenho um vídeo que é estudando tecidos, que eu fui realmente tentar demonstrar a diferença de um tecido de tipo cetim e um jeans ou um lã. E agora a gente tá chegando aí no nosso último exercício do dia. Então a gente já pegou aí as cores, colorimos o nosso desenho. Quero que você escolha uma alternativa de cor, tá? Pinta o seu desenho aí, deixa ele bonitinho pra gente começar a trabalhar a parte de finalização do desenho, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre isso, falando sobre luz e sombra, sobre ajustes. Então eu não vou entrar tanto na parte de luz e sombra, tá? Vocês podem assistir esse outro tutorial pra entender um pouquinho mais como que eu faço luz e sombra. Mas eu quero mostrar pra vocês como é que eu faço alguns ajustes, que eu acho que é bem interessante, bem legal vocês saberem aí como é que eu preparo a minha arte, o meu desenho final pra eu estar compartilhando nas redes sociais, imprimindo, coisa assim. Ok, então depois de experimentar aí com diferentes combinações, eu resolvi ir com essa paleta de cores que eu acho que tem aí um contraste legal. Então agora que eu pintei tudo, tô aí bonitinha, só quero mostrar algumas coisas, por exemplo, o cabelo. Eu fiz esse gradiente do cabelo, como se fosse aí uma californiana, com o aerógrafo suave, tá? Outra coisa também é, assim, esse cotovelo aqui, ou as pontinhas do dedo. Eu uso o mesmo tom do blush
com o pincel de ruído. E agora a gente vai finalizar este desenho. Como é que a gente vai finalizar o desenho? Primeiro a gente tem que colocar aí luz e sombra, né? Então vocês podem ir aqui nesse vídeo pra ver a luz e sombra. Digamos que o desenho assim tá pronto, sabe? A luz e sombra foi só isso, foi só escurecendo, trazendo um pouquinho de luz aqui pro rosto dela, escurecendo um pouquinho aqui o lado. Se bem que, tipo, na câmera parece que tá muito forte. Eu acho que é o brilho do meu iPad que tá meio saturado aqui. Então, no fim, depois de fazer aí toda a parte de colorir e tudo mais, como é que eu finalizaria esse desenho? Normalmente, eu vou duplicar tudo isso e eu vou juntar todas as minhas camadas. Então, com tudo achatado, eu posso começar realmente a, de novo, mexer com as curvas do meu desenho, com as cores e tudo mais. Eu realmente amo fazer isso, tipo, só pra verificar como é que eu posso melhorar ainda mais esse desenho. E eu também uso bastante ruído, então nesse caso aqui eu vou selecionar, tipo, a blusa dela. Acho que a blusa dela tem um espaço bacana pra usar o ruído. E aí, como eu tô usando a ferramenta de selecionar, eu posso colocar aqui ruído em camada e o ruído vai afetar apenas a blusa dela. Se quiser, eu também posso, né, fazer um negócio meio bizarro assim. Eu também gosto de usar o meio tom, então com pincel de pincel suave eu posso, tipo, adicionar alguns detalhes. De novo, eu acho que, por exemplo, eu posso pegar o cabelo dela e posso colocar, por exemplo, alguns efeitos assim, sabe? De meio tom, aberração cromática, tipo, bem de leve. Mas assim, aos poucos eu vou experimentando com isso. Modifico, né, como eu falei, aí as cores pra ver se tá tudo legal. E quando eu acho que o desenho tá bom pra, né, finalizar, eu assino. Obviamente, eu já assinei aqui pra compartilhar esse line art com vocês. E aí, é isso. E aí, normalmente, pra compartilhar aí para o Instagram, eu sugiro você usar a ferramenta de exportação de JPEG ao invés de PNG, porque PNG vai criar um arquivo muito maior. E aí, na hora que você colocar esse arquivo no Instagram, você vai perder um pouquinho de qualidade. Então, exporto aí com um JPEG. E o desenho tá pronto. E, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido um pouquinho mais sobre como colorir. A aula que vem já é a última aula da Academia de Desenho Digital. Então, se você tá gostando desse conteúdo até agora, não se esqueça de curtir os vídeos, se inscrever no canal se você não é inscrito e também compartilhar esses vídeos com alguém que você acha que pode gostar. Na aula que vem, a gente vai estar falando como ir de um artista amador e iniciante para um artista profissional. Então, quais são as diferenças entre esses hábitos? Como é que você pode fazer Como que você pode continuar a evoluir e criar hábitos que vão te ajudar a melhorar a sua arte com o passar do tempo. O dever de casa da aula de hoje é super simples. Você vai criar 2 ilustrações usando fotos de referência e a partir dessas ilustrações você vai criar 4 opções de cor para cada desenho e vai finalizar pelo menos um desses desenhos usando tudo que a gente já aprendeu até agora. E os vídeos abaixo vão te ajudar a completar essa atividade. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau!